Fala galera do bem! Hoje nós vamos falar sobre o Atlas Solar do Rio Grande do Sul que foi divulgado essa semana. Curta esse vídeo e se ligue no real potencial energético do Rio Grande do Sul. Essa semana a gente teve uma grande notícia que foi a divulgação do Atlas Solar do Rio Grande do Sul. Isso realmente vai impactar positivamente os nossos projetos. Vai dar mais qualidade para o nosso trabalho. Sem dúvida, hoje a gente sabe real potencial energético solar do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é um dos estados com o maior número de conexões de geração distribuída. São mais de 5.000 conexões já aqui no Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul realmente é um expoente no Brasil com relação à adesão ao sistema de geração distribuída, ao sistema de geração fotovoltaica. Esse Atlas veio dar mais embasamento para todos os profissionais e para todo o mercado. Então, sem dúvida, um passo importantíssimo nos nossos projetos. Bom, falar um pouco sobre os dados do Atlas Solar do Rio Grande do Sul é muito importante. Por quê? Porque dessa vez a gente tem dados com estações físicas, estações aqui do estado do Rio Grande do Sul, em diversas localidades, com dados confiáveis e com dados de uma série histórica aí acima de 5 anos. Então, certamente, os dados que foram apresentados no Atlas aí são dados muito mais confiáveis que outros bancos de dados que a gente utilizava antes nos nossos projetos. Reforço em dizer que vai trazer mais confiabilidade, tanto para a empresa que está instalando o sistema fotovoltaico, como para o empreendedor. E quem sabe no futuro até para aqueles empreendimentos de maior porte, de geração centralizada que porventura venha a ocorrer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um dado interessante desse Atlas Solar é que Dom Pedrito é a cidade do Rio Grande do Sul com maior potencial energético e Camaquã a com pior. Elas não estão tão distantes geograficamente falando, mas elas apresentam uma diferença de quase 17% em relação ao potencial energético. No entanto, no Rio Grande do Sul a gente tem uma certa estabilidade. Em várias regiões, o valor de irradiação, quilowatt-hora por metro quadrado, ele varia entre 4,5 e 5. Ou seja, é um parâmetro bom que proporciona bons projetos e que vai dar ainda mais segurança, porque a localidade influencia realmente no potencial energético. Observe que 17% é um nível significativo de geração a mais ou a menos. Outro dado importante que ficou constatado, e isso já era bem possível de ser constatado em outros bancos de dados de informações de energia solar, é a grande diferença que nós temos aqui no estado. O período do verão e o período do inverno é mais de 100% de diferença de irradiação solar nesses períodos. Então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma grande incerteza do recurso solar, principalmente no inverno. O ano de 2018, para vocês terem uma ideia, foi um dos piores anos da série histórica com relação ao nosso inverno. A gente teve muita influência climática, a gente tem aquela influência do El Niño, Laninha, questão das chuvas, índice de nebulosidade. Então, isso influencia muito nos projetos fotovoltaicos aqui no Rio Grande do Sul e é um ponto de muita atenção. Eu sempre falo, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos oportunidade de errar no projeto, porque a incerteza do recurso solar, ela realmente é um agravante nos projetos daqui. Por isso eu vou insistir em dizer, o Atlas Solar do Rio Grande do Sul é sim um grande passo que a gente deu. Comparando os resultados do Atlas Solar do Rio Grande do Sul com outras bases de dados que a gente utilizava, Suera, o Atlas Solar do Brasil, a diferença ficou mais ou menos 5% a mais de irradiação de potencial energético no Atlas novo do Rio Grande do Sul. Isso, de certa forma, é melhor para os projetos. Isso mostra que o Rio Grande do Sul tem mais potencial até do que a gente vinha estimando nos projetos anteriores. Mas reforça um ponto de atenção. Em 2018, no inverno, nós tivemos um recurso solar muito deficitário aqui no estado, bem menor do que esses índices que estão no Atlas Solar. Isso é um ponto de atenção. Os projetos têm que ser muito bem analisados, têm que ser muito bem parametrizados. O estudo do sombreamento e da influência da temperatura tem que ser muito bem manejado dentro dos projetos para a gente não ter problema de estimativa de geração. A análise do Performance Ratio é fundamental nos projetos de energia solar aqui no Rio Grande do Sul.
Fico feliz porque o potencial é maior do que a gente vinha trabalhando, mas também liga um alerta, a gente também não pode se acomodar com esse potencial maior e relaxar nos projetos. Eu acho que ainda é uma responsabilidade maior dos projetistas e quem está trabalhando aqui no mercado fotovoltaico de realmente fazer um projeto perfeito, para a gente realmente não lesar o cliente, estimar a geração de energia corretamente e não ter nenhum problema, porque o pior desgaste que tem para a solução, para as empresas, para o mercado, é um projeto que não gera a energia que foi prometido. Então eu reforço, é um grande passo que a gente deu, mas a atenção que a gente tem que ter é redobrada se nós utilizar o potencial energético que foi disponibilizado no Atlas Solar do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, eu falei aqui um pouco sobre o Atlas Solar do Rio Grande do Sul, essa grande notícia que a gente teve e ainda melhor que a gente descobriu que o potencial energético do Rio Grande do Sul é ainda maior do que a gente vinha trabalhando. Então curtem esse vídeo, se liguem no nosso canal Guia Solar e aproveitem esse grande potencial energético aqui do Rio Grande do Sul. Um grande abraço!